Jornalista e meteorologista Leandro Beltrame, bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos da bancada do Jornal da Saudade. Como estão vocês aí Por nessa linda aqui, manhã de sexta-feira? por aqui Feriadão tudo, prolongado, né? por aqui tudo bem, mas eu ia dizer assim, lá vem ele com notícia ruim. É claro que não não é nada disso, evidentemente. Aliás, é notícia boa no sentido de que hoje em dia, com todo o conhecimento humano que se tem, você pode antecipar as coisas, né? E o mundo inteiro está de olho aí nessa questão do El Ninho. El Ninho. Mas antes de falar do El Ninho, que parece certo mesmo que vai entrar em lugar da Laninha que tivemos por um longo período até agora, deixa eu falar primeiro dessa onda aí de frio que dizem que vai chegar segunda-feira e vai despencar a temperatura até para nós aqui, é verdade mesmo? Isso mesmo, Daércio. A gente tem aí já formada nesse momento, ali quase terminando a formação pela região ali de Mar del Plata, na Argentina, quase divisa com o Uruguai, uma nova frente fria aí, acompanhada de uma massa de ar polar de abrangência continental, tá? Que vai ser, ao que indica aí, a gente não teve uma massa de ar polar tão forte e relevante, vai ser a mais forte do ano até agora. Mas claro, dentro das expectativas do que a gente espera para junho, tá, Darcio? Teremos sim ali uma queda brusca na temperatura na terça-feira, tá? Segunda-feira a gente ainda vai viver o período de pré-frontal, como a gente gosta de chamar na meteorologia, que é aquele calor acumulado dos últimos dias que antecede a frente fria. As temperaturas vão cair aí de 30 graus de máxima na nossa região para apenas 19 na terça-feira. Então, uma queda aí de 11 graus. Haja saúde, né, para aguentar toda essa discrepância aí na temperatura de um dia para o outro. Mas sim, tá mais do que confirmado aí uma frente fria aí das fortes, né? O que é normal, repito, nessa época do ano, tá? Nós estamos no meio do inverno, vindo aí para nossa região lá para terça, quarta-feira da semana que vem. Leandro, bom dia, Adalberto. Bem, Leandro, acompanhando aí o seu raciocínio, você fala de terça-feira, vem frio. A gente está acostumado, toda vez que o frio chega, sempre tem um pouquinho de chuva. Vai ter chuva também nessa semana, na terça ou quarta-feira, e depois vem o frio. Como que vai ser desta vez? Muito bem lembrado, Dalberto. Bom dia para você também. Olha, assim, é bom a gente dizer isso e até bom para nós, principalmente nessa época que chove pouco. Sim, teremos uma chuva aí na terça, na quarta e talvez até na quinta-feira, mas assim, teremos 2 a 3 dias de chuva na nossa região. Não está marcado muita chuva, os modelos estão indicando algo aí em torno de 30 a 40 milímetros nesses 3 dias. Não é muita chuva, mas já é uma quantidade boa que já dá para molhar a terra e molhar a vegetação novamente para evitar os incêndios que não sei na região, eu não sei aí mais pro lado de Matão, mas aqui em Araraquara já começaram a acontecer. Então, assim, é bom para dar um alívio nesse ar seco, né, nessa poluição que a gente vem sentindo nos últimos dias com material particulado na atmosfera. E teremos, sim, posso afirmar com toda certeza, na terça e na quarta, os modelos estão indicando chuva e até mesmo alguns modelos, outros não, mas alguns sim, na quinta-feira que vem ainda indicam também um resquício aí, aquela chuvinha fina, né, para vir o frio. Com relação à nebulosidade, terça-feira espera que entra a todo vapor a frente fria em si, tá? Na terça-feira ela entra, no final da terça para quarta começa a vir o ar polar, ou seja, já começa a dar aquela esfriada bem forte mesmo. Não que não esfrie já na terça por conta justamente da chuva da nebulosidade, mas a gente vai sentir o frio efetivo mesmo ao final da tarde da terça para a madrugada de quarta. E continua a nebulosidade. Terça, quarta, quinta, só na sexta que vem a gente vai voltar a ver sol entre muitas nuvens ainda. E aí, depois no fim de semana que vem, já abre aquele sol frio, né? Como a gente chama aí, devido ao ar polar sobre o continente. Bem, será que esse frio vai continuar, Leandro? Começa o frio agora, já entra com o inverno, com esses dias mais frios, como de manhã acaba ficando temperatura de madrugada, temperatura caindo bastante, ao longo do dia acaba subindo mais um pouco. Ou a gente volta a ter o calor que nós tivemos em dias anteriores? Olha, além dessa frente fria, não vou dar spoiler agora porque já tá muito adiante, mas assim, a gente pode ter outra frente fria logo em seguida eu tô falando do mais ou menos lá para quarta-feira, não nessa, na próxima. Mas assim, a gente já pode ter logo em seguida outra. Então não vai dar tempo de ter
esse aquecimento forte. Por quê? Logo que perder força ou se afastar a massa de ar polar dessa atual frente fria que está vindo, já vai chegar outra. Mas no caso de agora, a gente teve uma frente fria 2 semanas e meia para trás, mais ou menos, e esse ar polar ele enfraqueceu. E o que a gente está tendo hoje, por exemplo, é somente uma subsidência. Que é isso? Quando está muito limpo o céu, o ar frio, o ar quente ele consegue se dissipar facilmente, e aí de madrugada dá aquela resfriada geral. Você tem mínimas aí na casa dos 14, 15 graus, e aí de tarde, obviamente, com o céu limpo, então você tem mais influência aí dos raios solares e você esquenta muito fácil a superfície. Então você chega a ter temperaturas aí de 29, 30 graus, uma amplitude térmica muito elevada. Quando se tem a influência de uma massa de ar polar, essa amplitude já não é tão elevada assim. Por quê? Porque no período da tarde você tem sim a influência dos raios solares, só que você tem a incidência, desculpa, dos raios solares, mas você tem a influência da massa de ar polar que não deixa essa temperatura subir demais. Então, a expectativa é que tenhamos ali, logo após a passagem da frente em si, quando estiver o ar polar sobre influência nossa aí, tenhamos aí uma expectativa de temperaturas máximas na casa dos 24, 23 graus, mais ou menos, por diversos dias até chegar outra frente fria e aí volta aquele ciclo, nublado 2, 3 dias, depois volta o sol com a massa de ar polar. E aí, se não tiver outra frente fria logo em seguida, à medida que a massa de ar polar ela vai se enfraquecendo e se afastando, volta só a subsidência, e aí sim é esperado que tenhamos essa amplitude térmica, esquenta muito à tarde e permanece friozinho de manhã e de madrugada. Leandro, nós estamos aí no final de semana prolongado, né? Devido ao feriado de Corpus Christi de ontem, muita gente emendou e deve voltar aí só no domingo, pegar as estradas novamente. E as concessionárias da região falou muito da neblina que vem acontecendo no período da manhã, começando pela madrugada, indo até um pouquinho mais tarde, por volta de 9 até 10 horas da manhã. Isso pode acontecer na próxima semana também, com a vinda deste frio? Com toda certeza, é muito bem lembrado, inclusive, porque em dias que a gente tem umidade em excesso, a gente tem a tal da inversão térmica, né? E muitas das vezes essa umidade não deixa que o nevoeiro se dissipe, que a neblina se dissipe, né? Então você fica aí, principalmente regiões de descidas, de baixadas, vou pegar como exemplo, tem a região do Chibarro aqui, indo para São Carlos, né? De Araraquara, São Carlos, na Washington Luiz, que é uma região muito sujeita a neblina, inclusive acidentes por erros bobos, assim, do condutor, né? Então, assim, atenção redobrada, tá? Muito cuidado ao trafegar por nevoeiro, mantém sempre o farol baixo aceso ali, mantém sempre a atenção máxima e reduzir a velocidade, porque sim, teremos, mais do que neblina, né? Teremos a condição de chuva. Então, se você junta chuva com neblina, é um ingrediente perfeito aí. Se você não tiver muita atenção no trânsito, ingrediente perfeito para acontecer algum problema. Mas tomar cuidado redobrado, porque sim, temos previsão de neblina, principalmente no período da manhã, e com a passagem da frente fria, até mesmo nos períodos da tarde aí, por conta da umidade elevada, tá? Porque vai cair água. Tá certo, então. Se prepara na próxima semana, vem chegando o frio, já vai tirando o cobertor, vai lavando, deixando tudo prontinho. Agora, a outra dúvida nossa, sendo muito falada aí por toda a imprensa, não só nacional, mas internacional também, o Centro de Previsão Climática de Administração Nacional Oceânica dos Estados Unidos, prevê a vinda do El Niño e vai atingir também o nosso país, o Brasil. É uma confusão toda para a gente que é leigo, porque, Leandro, Laninha, El Niño, o que isso pode afetar, por exemplo, a vinda agora desse El Niño? Nós saímos aí da Laninha, que foi muita chuva em uma parte do Brasil, e esse El Niño, que pode afetar o Brasil? Olha, é muito bem lembrado, principalmente os agricultores, eles estão esperando aí umas mudanças devido aos efeitos do El Niño, né? E assim, já tá mais do que confirmado, tá? 95% já subiu a chance, 95% já a partir de julho. Nos últimos dias aí já temos observado o aquecimento, então a gente já praticamente está sob o efeito de um El Niño, tá? O Oceano Pacífico na linha equatorial, mais ou menos, ele está bem aquecido, a gente tem observado nos últimos dias. E aqui para o Brasil, os efeitos eles já são conhecidos. A meteorologia ela aponta talvez a possibilidade de um super El Niño, que é um El Niño um pouco mais
forte, um pouquinho mais duradouro, que pode afetar aí o clima em diversas regiões do país, tá? Para São Paulo, estado de São Paulo, a gente vai esperar um tempo muito mais quente, tá? Temperaturas acima da média. A gente teve recordes, não que assim, que não tenhamos dias frios mais, não, muito pelo contrário, a gente vai ter. Mas falando em médias, a gente espera que seja um pouquinho mais quente do que a gente está acostumado. Por exemplo, tivemos até recordes mesmo com Laninha, mas só que em El Ninho, essa temperatura ela vai seguir com mais frequência acima da média. Regime de chuvas, a gente tem um leve aumento no nosso regime de chuvas. Quem sofre mais durante o período de El Ninho é justamente a região sul, pegando também uma parte do sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, só que principalmente a região do Rio Grande do Sul. A gente viu nos últimos eventos de El Ninho, 2015, 2016, que a região dos Pampas, lá, Uruguaiana, Santana do Livramento, toda aquela região mais na fronteira da Argentina e Uruguai, no Rio Grande do Sul, sofreu muito com os efeitos do El Ninho. E, em contrapartida, o que também afeta a gente aqui, porque assim que chega o verão, todo o ar de lá desce, é a Amazônia. A questão da Amazônia é um pouco complicada com relação ao El Ninho. É um pouco ruim pra gente. Por quê? O El Ninho, ele seca um pouco o tempo lá em cima. Os ventos alísios, eles perdem força. Os ventos alísios que vêm da ZCIT, que é a Zona de Convergência Intertropical, que é aquela grande massa de nuvens que roda todo o globo na região equatorial, os ventos alísios eles vêm soprando de leste a oeste, chegando na Amazônia, alimentando a Amazônia ali pela região do Pará e vai infiltrando na Amazônia. Com o enfraquecimento desses ventos alísios, é muito evidente que menos umidade estará disponível para alimentar a nossa região amazônica. Consequentemente, com menos umidade, a gente vai ter menos chuva na região. E com menos chuva, infelizmente, por se tratar de uma região quente e com pouca fiscalização ambiental, vamos assim dizer, né? Os incêndios, evidentemente, vão aumentar por lá. Com os incêndios aumentando por lá, a gente tem diversos sistemas que no verão, no caso, todo o ar, as correntes de vento da Amazônia, elas vão descendo para o continente, América do Sul abaixo. Vai passando, Amazônia, passa por Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, enfim, chega em São Paulo. E aí, quando acontece queimada lá, finalzinho de setembro, mais ou menos, na verdade, finalzinho de agosto, começo de setembro, mais ou menos, você vê aquele céu cinza aqui, mas é chuva? Não é fumaça que desceu de lá. Então, infelizmente, o El Ninho ele é ruim por esse ponto. E eu vou destacar também que o El Ninho de 98, eu nem era nascido ainda, mas vocês devem se recordar que o Nordeste viveu uma das piores secas da história. Justamente por conta do enfraquecimento dos ventos alísios que o El Ninho proporciona. Então, assim, é muito bom os agricultores de todas as regiões do país ficarem atentos, porque a meteorologia aponta, sim, e talvez um super El Ninho, por conta aí justamente dos indicadores de aquecimento aí do oceano. Eu lembrei, sabe do que, Beltrame? Oi, Quando Ders. foi em 2018, por aí acho que foi, lembram que a gente teve uns 5 dias de um calor horrível? Foi em finalzinho de 2020, né? Se não me engano. Eu não lembro exatamente em que ano foi, mas foram 3 ou 4 dias de um calor terrível, que bateu nos 40, 42 graus, lembra? Exatamente, se não me engano foi em assim. 2020, que teve recorde, inclusive, registrado pelo IPMET de Bauru, por volta aí de 41,8, foi o recorde histórico. Aqui em Araraquara não chegou a bater o recorde histórico de 40,6, que foi em outubro de 2014, mas chegou perto. Aqui foi 39,9 que bateu. Realmente foi algo assim muito acima da média. A gente tá, que nem a gente estava em período de laninha. Só que, assim, nada impede que aconteça, tá? Mesmo em período de laninha, por exemplo, para a região, por exemplo, norte da Europa. Vou citar um exemplo vago que aconteceu ano passado, tá? Que Londres, não sei se vocês se lembram, que Londres registrou a maior temperatura da história. Pela primeira vez passou os 40 graus lá, um dia, por exemplo. A gente estava em período de laninha. Só que, assim, falando de médias, a gente teve 4, 5 dias insuportáveis. Com o El Ninho, a gente pode ter dias não tão insuportáveis a ponto, mas assim, 2, 1,5 grau abaixo disso, só que com mais frequência. Esse é o grande ponto.
Então, assim, mais dias insuportáveis do que no Laninha, por assim dizer, em questão de temperatura. Mas, Entendi. assim, nada impede que a gente tenha novos recordes, até porque a gente está enfrentando um ciclo de aquecimento aí que já vem durando muitos anos. É, Então, sim, é muito, muito bom você ter levantado, Darcy, porque com El Niño a gente pode, sim, ter uma maior possibilidade disso, haja vista que teremos mais eventos extremos, né? eu estou acompanhando os seus colegas meteorologistas, é um assunto que me interessa, então vou acompanhando, eles estão falando e lembrando, inclusive, algo próximo daquilo que nós tivemos ainda, ou seja, vamos ter uma temporada aí. Agora parece que dúvidas de que o El Niño vai se instalar já não existe mais, porque tem todas, são medidores aí, não me lembro o nome certo disso, de vários países, tem do Canadá, tem o modelo Sim, europeu, modelos. o modelo não sei o quê. Havia um pouco de dúvida, o modelo japonês até um mês atrás não considerava muito, os outros consideravam mais de que o El Niño vinha mesmo. Agora todos são unânimes. A questão é se vem agora em julho, se vem em agosto, setembro, é que vai se instalar e mudar bastante as coisas, isso não há dúvida nenhuma aí no clima, viu? Né, Leandro? Sim, sim. A título de curiosidade aqui, ó, ô Darcy, eu acabei de pegar aqui, foi exatamente 1º de outubro de 2020, tá? Esse recorde que você bem mencionou Foi, aí. isso. Os termômetros lá em Bauru, por exemplo, no Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp, chegou aos 40,2, tá? Que foi o recorde histórico para a Calor, foi um cidade. calor horrível. Eu vejo aqui Exato. o Adalberto, o pessoal não está lembrando. Mas eu acho que muita gente que está acompanhando a gente deve se lembrar. Foram acho que 3 dias mais ou menos. Rapaz, Sim, sim. que calor foi aquele, né? E a gente vai chegar perto disso em temperaturas altas, aí pelas razões já muito benditas pelo Beltrame. A quem agradeço, viu, Beltrame? Como sempre. E é sempre dá a gente tem que ser recíproco aqui, dar uma força também pro site do Beltrame, pro canal dele, não é? Que vocês podem acessar com o diferencial de que, como ele é aqui da nossa região, então o olhar dele é bem mais localizado. Tem meteorologistas ótimos no Brasil inteiro, sobretudo no Sul. O Puchalski, que é um grande amigo também, jornalista lá do Sul e meteorologista e tudo. Mas o diferencial também é esse aí, no caso do Leandro Beltrame, porque ele fica de olho nas condições, muito particularmente da nossa região. Então isso é uma fonte muito boa para o pessoal da agricultura e tudo, inclusive, viu? Me passa aí o canal, o endereço para mim, Leandro. Então, Darcy, você pode acompanhar com exclusividade isso tudo. O nosso arroba no Instagram é Vai Chover Tempo, bem abrasileirado, sem o R no final do chover, Vai Uhum. Chover Tempo. E no Facebook, a gente também tá lá, Vai Chover, você pesquisa lá, você vai achar a gente com muita facilidade. É sempre bom lembrar, somos do grupo Conexão Geoclima, também tem as redes sociais da nossa página majoritária, que aí sim fala do Brasil inteiro, mundo afora, @Conexão Geoclima. Você vai achar com facilidade aí nas redes sociais. Tudo o que precisa. Muito bom. Um grande abraço a você. Obrigado pela gentileza, Leandro. Opa, eu que agradeço, obrigado a todos aí. Tenham um excelente final de semana. Todos vocês aí da bancada e a todos os nossos telespectadores também.